Olá, boa tarde, boa tarde. Esta live que está começando agora vai ser publicada também na TV Poesia, este nosso canal no YouTube. Então, a ideia aqui é trazer um pouco de poesia, trazer alguns poemas aqui que eu escrevi e também fazer a leitura de um poema aqui do Carlos Drummond de Andrade. E para começar, trazemos aí isso que é uma poesia da natureza, né? O Bruno Pereira, indianista da FUNAI, cantando aí junto com os índios, povo indígena, povo nativo brasileiro, e depois mixado, né, pelo Abujanra, André Abujanra, esse canto indígena, né, que fala que a mãe arara está trazendo a comida, né, para os seus filhos, para as ararinhas. Coisa linda. Então isso é um poema, é um poema, é uma poesia, né, um poema musical, uma poesia da natureza. Isso é lindo e a poesia, né, o poema, a criatividade literária, ela é fundamental para que possamos interpretar, para que possamos conhecer o mundo. Então peço a vocês que curtem, compartilham, quem gosta aí, vocês que gostam de poemas, poesia, a live hoje vai ser sobre poemas e poesias. E para começar, eu vou ler aqui para vocês o poema do Drummond, Das Sete Faces, né? É um famoso poema do Drummond, Das Sete Faces. Então tá aqui o recorte de uma revista em que eu vou ler para vocês esse poema do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, considerado aí por muitos, né, o maior poeta brasileiro. Poema das Sete Faces. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser guache na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não fosse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu não chamasse Raimundo, seria apenas rima, não seria solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Certas palavras não podem ser ditas em qualquer lugar e hora qualquer, estritamente reservadas para companheiros de confiança. Devem ser sacralmente pronunciadas em tom muito especial. Lá onde a polícia dos adultos não adivinha nem alcança. Entretanto, são palavras simples, definem partes do corpo, movimentos, atos do viver que só os grandes se permitem, e a nós é defendido por sentença dos séculos. É tudo proibido. Então falamos. Então tá aí poemas das Sete Faces do Carlos Drummond de Andrade. Então tá aí para vocês. Eu estive em Itabira, né? Pude conhecer lá o lugar onde viveu Carlos Drummond de Andrade,
né, o seu lugar ali, a natureza, onde ele criou os seus primeiros poemas. Algo lindo e maravilhoso aí. Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos um dos maiores poetas da língua portuguesa. Quem vai prestar o Enem, um dos poetas mais citados do Enem é o Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, parte da prova do Enem, a prova de linguagens, ela é boa parte poética. Vai trazer, além de poemas, de poesias, vai trazer discussão também sobre a linguagem poética. Então é muito importante estar aí, né, estar antenado aí com a poesia, com o produto da poesia, que é o poema, com essa linguagem poética brasileira. Então peço a vocês aí que se inscrevam aqui no TikTok, vão curtindo aí. Agradeço imensamente, 57 pessoas aí nos acompanhando aqui nesse domingo para falar de poemas, para falar de poesias, para falar de coisas aí da vida. Esse é um poema que eu escrevi, foi publicado até lá em Taiobeiras, Minas Gerais. Foi publicado pela nossa amiga professora lá de Taiobeiras, a Marilene, e no jornalzinho poético dela lá que ela comanda, né? O sol amarela mais cedo. Vou voltar aqui. O sol amarela o dia mais cedo, e a noite é uma criança cansada de brincar na alegria da vida. Então tá aqui ainda em rascunho, não sei se vocês conseguem ver, um poema aí, escrito já há algum tempo, né? Esse é de 2016. Então estamos aqui na nossa primeira live poética, vai ser publicada depois na TV Poesia, lá no YouTube, né? Então é um oferecimento aí da TV Poesia, lá no YouTube. E espero que vocês gostem aí de poemas, de poesias, né? A Dina Gama está seguindo aí, muito obrigado aí às pessoas que estão seguindo. Digam aí se vocês estão gostando, de onde que vocês estão acompanhando. Se vocês também fazem suas poesias, se tiver algum poeta aí acompanhando, quiser dar um salve aí, quiser declamar seu poema também. Estamos começando aí a nossa live poética. Então, essa é a nossa live aqui poética, primeira live poética nossa aqui, Sarau Poético, aqui no TikTok. Então, agradeço imensamente a todos vocês aí que estão nos acompanhando. E também aproveitamos para homenagear então a Dira Gama tá aí da Bahia. Boa tarde aí, grande abraço. Aproveitamos para tocar aqui esse canto indígena do Bruno Pereira, grande indianista brasileiro, remixado aí pelo André Abunjanra, né, que é filho, né, do grande Abunjanra, que fazia aquele programa Provocações na TV Cultura. E esse canto é um canto que eu acho que deve ser ecoado, porque ele nos conecta com a natureza, com essa natureza que alguns estão abandonando, que é a natureza que nos fornece a vida. E esse canto fala que a mãe arara, ela traz a comida para as ararinhas. Então vejam se a mãe terra, a terra não é nossa mãe, e é a terra que nos garante a vida. Já pararam para pensar que é a terra que nos garante a vida? Então a destruição da terra, a destruição da fertilidade da terra, a destruição da natureza, porque para plantar, para ter frutos, tem que ter água.
Para ter água tem que ter florestas. Então é todo um processo que nós precisamos aí da vida. Nesse poema que eu declamei aqui do Drummond, no final do poema ele fala aqui da vida. Então veja, quando Drummond fala: entretanto, são palavras simples, definem partes do corpo, movimentos, atos do viver, que só aos grandes se permitem e a nós é defendido por sentença dos séculos. Né? Para mim, ele está falando aqui da vida, né? Vida em plenitude. Então sejam bem-vindos. Essa é a nossa live poética aqui no TikTok, mas que vai depois ser aí também divulgada aí na TV Poesia. TV Poesia, um canal lá no YouTube. Então vamos de poesia. Essa chama Vida e Morte. Não sou um avião, sou brasa e carvão. Um cometa em decomposição. Não sou apenas a batida de um coração. Sou corpo, sou alma, sou paixão. De estação em estação, carrego e descarrego em minha mente pedaços desintegrados dos sonhos do mundo. Então tá aí, Vida e Morte, um poema aí de Jânio Ribeiro, um poema meu que eu escrevi há algum tempo. Espero que gostem, compartilhem aí a live, se inscrevam aí no nosso TikTok e essa live poética, ela vai para a TV Poesia. Então, boa tarde, Adelan. Deixa eu ver como é que eu faço para crescer aqui, para eu conseguir ler o comentário de vocês. Vamos ver como é que eu faço aqui para ampliar. Tem um esqueminha aqui que amplia os comentários, não é? Como é que eu faço para ampliar os comentários? Então, Adelaide Fagundes, grande abraço, Adelaide Fagundes, muito Adelaide Alves Fagundes, muito obrigado aí. Vou até seguir você aqui, Adelaide Fagundes, que mandou aqui um boa tarde. Então, boa tarde aí para todos vocês, essa é a nossa live poética. Tem alguém aqui que está mandando aqui da Bahia. Então, está nos acompanhando da Bahia aqui. A Dina Gama, que nos seguiu aqui, vou seguir de volta. Grande abraço aí para você. Então lemos aqui já uma poesia do Drummond, li aqui um poema meu, também Vida e Morte. E essa é a nossa live poética, né? A primeira live poética aqui do TikTok, né? É importante refletir um pouco sobre a literatura, sobre a importância aí da leitura, a importância das obras poéticas. Eu trago também aqui um recorte antigo, né, do meu tempo ainda de adolescente, né, do Frei Beto, a educação, né, tá aí Frei Beto, a educação através do olhar. Vou ler trechos aqui. Frei Beto, ele é um grande escritor, autor aí em parceria com Paulo Freire e Ricardo Couto. Então ele escrevia artigos no Estadão, Estado de São Paulo, ali nos anos 90, né? E eu lia esses artigos dele, alguns que eu achava interessante, eu recortava. E aí mexendo nas minhas coisas, até para procurar aí os meus poemas antigos, eu encontrei este artigo do Frei Beto, e ele é interessantíssimo. Desde que me entendo por gente, diz o Frei Beto, a escola ensina análise de textos. Graças a essas aulas, aprendi o ufanismo de criança. Jamais verás um país como este. Conheci a paixão de Tomás Antônio Gonzaga por Marília, e me deleitei
com os poemas satíricos de Leandro Gomes de Barros, como estes versos tão atuais escritos no início do século. O Brasil é a panela, o Estado bota sal, o município tempera, e quem come é o federal. Olha que interessante. Todo o texto se tece com os fios do contexto em que foi escrito. Quanto mais próximo se encontra o leitor do contexto em que se produziu o texto, tanto melhor capta o seu pretexto, o significado. Um alemão tem mais condições de aprender com a sensibilidade o universo das obras de Goethe, assim como um brasileiro sente o perfume da culinária descrita nos romances de Jorge Amado. Então tá aí a Dina Gama, que é da Bahia, né? Vejam aí ele falando aqui do Jorge Amado. Acho que poucas pessoas, né? Poucas não, né? Muita gente descreveu a Bahia, né? Hoje é aniversário, inclusive, do grande Gil, né? Grande Gil, que está fazendo aniversário hoje. Tem o Caetano, tem grandes artistas, escritores aí baianos, mas o grande aqui, Jorge Amado, ele escreveu a Bahia muito, muito bem descrita aí nas suas obras, né? Grandes cantores também. A Bahia talvez seja um dos estados brasileiros mais descritos aí em obras literárias, em canções, né? A Bahia é de uma riqueza muito grande. Bahia que vem lá do grande poeta que eu admiro muito, Castro Alves, que é também da Bahia. Então vejam que esse artigo aqui do Frei Beto chama A Educação através do Olhar. Para que serve estudar a literatura? Pergunta aqui o Frei Beto. Entre outras razões, para ler com mais acuidade o livro da vida, cujos autores e personagens somos nós. Então todos nós somos autores e personagens dos livros da vida. Já parou para pensar nisso? Quem lê sabe distinguir entre o panfleto, o jogo de rimas e poesia, experimentalismo barato e ficção de qualidade. Ler é um exercício de escuta e autoescuta. Por isso, enquanto não chegam novos avanços tecnológicos, tenho a impressão de que ler um livro na internet é como ver a foto de um entardecer de maio sobre as montanhas de Belo Horizonte. Prefiro contemplar a maravilha ao vivo. Então, veja que isso é escrito em 90, né? Ele não sabia ainda que iria surgir o TikTok, iria surgir o YouTube, iria surgir essas novas tecnologias, até o multiverso. Mas ele tem razão quando ele diz que ao vivo é sempre mais interessante, né? A questão da sinestesia, né? Agora mesmo estão voltando aí as apresentações de teatros aí ao vivo, né? Então isso é fundamental, esse retorno. E aqui aí o Frei Beto vai prosseguindo aqui e vai dizendo que na adolescência tive em cineclubes minha primeira educação do olhar, através da exibição de filmes. Depois havia debates nos quais ficava nítida a diferença entre a obra de arte e o mero entretenimento. Cultivava-se a sensibilidade saturada pelas sagas melodramáticas dos pastelões de Hollywood e a insanciada diante dos grandes mestres do cinema. A chatice do humor televisivo jamais produzirá um Chaplin.
Hoje a imagem ocupa em nossos olhos mais espaço que o texto, né? Isso é um fato, né? A imagem hoje ocupa mais, e aí surgem os memes, né? A memética, os memes, a lacração e por aí vai. Hoje a imagem ocupa em nossos olhos mais espaço que o texto, graças à universalização da TV. No entanto, a escola parece não se dar conta de que vivemos numa era imagética, ou pior, compete com a TV. Em arrogante indiferença ou desprezo, dentro da sala de aula ainda predomina a narrativa textual, a palavra escrita, a sequência demarcada por início, meio e fim, marcas da historicidade. Fora da escola, recebemos a avalanche de imagens, o vertiginoso coquetel que embaralha passando, presente e futuro, a narrativa implodida pelo recorte inconcluso dos clipes, a cultura definhada em diversão vazia. Ele falava da televisão aqui, mas ele ainda não sabia do Zap, do Zap Zap, do WhatsApp, dos memes. Então veja, hoje é muito superficial. À medida em que nós vamos, veja, vamos aqui fazer uma reflexão. À medida em que o ser humano vai se afastando da reflexão, da leitura, da escrita, e ele passa a interpretar o mundo por imagens, por memes, ele vai ficando mais superficial. Ele vai ficando muito mais facilmente conduzido, por quê? Porque ele não tem a reflexão. Então paramos a leitura aqui na diversão vazia, e vamos de poemas. Vou ler mais um poema meu aqui, que eu escrevi, mas antes vamos continuar ouvindo. Não é esse aqui. Espera aí. Agora caiu aqui. Não vai dar pra gente ouvir a música aqui porque acabou caindo. Mas vamos de poemas aqui. Alienação chama esse meu poema. Quantos rabiscos rabiscados a gente apagou, sem saber que a vida é um foguete que não volta mais. Sempre ao alto e avante, na incisiva batalha do tempo. Então tá aí mais um poema aqui meu. Tem mais um aqui que eu vou ler para vocês, mas antes vamos continuar fazendo a leitura aqui do texto aqui do Frei Beto. Paramos aqui em diversão vazia. Enquanto a escola, então Frei Beto aqui, diversão vazia. Enquanto a escola se esforça, ao menos teoricamente, para formar cidadãos, então vejam que a escola ela trabalha para formar cidadãos, para formar poetas, para formar pessoas que tenham sensibilidade. Boa tarde aí, sejam bem-vindos, se inscrevam aí no meu canal. Esse é o primeiro sarau poético que eu faço aqui no TikTok. Espero que vocês gostem de poemas, de poesias. Espero que esse seja um assunto relevante aí para a vida de vocês. Deixem aí seus likes, suas curtidas, né? Deixem aí sua inscrição, né? Apoiem aí, né? Esse mundo poético, esse mundo das letras, da arte, da cultura. Então, enquanto a escola se esforça, ao menos teoricamente, para formar cidadãos, a TV forma consumidores. Se hoje os alunos não são mais indisciplinados que outrora, é porque não podem ainda mudar o professor de canal. Por que não destronar a TV como rainha do lar e levá-la para a sala de aula? Pergunta aqui o Frei Beto. Chegou a hora de nos emanciparmos do tirânico monólogo televisivo. Pode-se discordar de um jornal e escrever a seção de cartas dos leitores ou protestar no rádio, ligando para a emissora. Como queixar-se à televisão?
uma concessão pública utilizada em função de interesses e lucros privados? Ele pergunta. O melhor recurso é inverter a relação. Ela passa a ser objeto e nós sujeitos. Imagina os alunos em sala de aula analisando programas de TV e clipes publicitários, transformando o jogo de emoções, fotos, sons, movimentos em objeto da razão, decodificando os conteúdos dos programas e a carpintaria da produção televisiva. Atores e produtores de TV seriam recebidos em salas de aulas, a qualidade dos produtos ofertados conferida, abrir-se-ia o debate sobre a ética implícita nos programas de auditório, nos quais pobres e nordestinos são ridicularizados, e na publicidade, que reduz a mulher a seus atributos físicos como isca de consumo. Isso aqui o Frei Beto escreveu nos anos 90, eu recortei isso daqui, não tenho a data aqui, mas eu lembro que é os anos 90, 90 alguma coisa, quando eu lia o Estadão e fazia esses recortes. Ver TV na escola é educar o olhar. Então ele está dizendo aqui que é preciso que a escola eduque o olhar do aluno para que ele possa ter uma visão crítica das coisas. Ele começa o texto falando da leitura de poemas, ele cita aqui literatura, ele cita Jorge Amado, então daí a importância, daí eu trago esse recorte aqui para esse nosso primeiro sarau poético aqui no TikTok e na TV Poesia, né? Porque isso vai depois ao ar pela TV Poesia. Grande abraço aí a todos e todas aí, todos os inscritos e inscritas na TV Poesia. Nós vamos voltar depois na TV Poesia o sorteio de livros, viu? Nós sorteamos um livro, mandamos lá para uma cidade da Bahia via Correios e vamos voltar lá o sorteio de livros, né? Fiquem atentos aí, o sebo solidário, o sebo literário. Então, ver TV na escola é educar o olhar e assim dar importante passo rumo à democratização dos meios de comunicação, pois instituições de ensino também devem ter suas rádios comunitárias e produzir vídeos. Só um olhar crítico nos abre o horizonte da cidadania e da democracia real. Caso contrário, corremos o risco de ver cada vez mais caras e menos corações. E aí, você vê mais cara ou vê coração? Quantas pessoas chorando pelo canto aí, iludidas, com amores não correspondidos, por quê? Porque viu a cara. Ah, o menino é bonitinho, então vou sair com ele. Ah, a menina é linda, então vou sair com ele. Mas não vê o coração, não vê o sentimento. Não vê o texto, mas não analisa o contexto. Então veja, até para amar a literatura é importante conhecer, é importante saber decifrar este mundo, este vasto mundo, como diz o Drummond, né, no primeiro texto que nós trouxemos aqui para vocês. Então, caso contrário, corremos o risco de ver cada vez mais caras e menos corações, acreditar que a predominância da estética dispensa a ética. Olha que bonito, né? A predominância da estética dispensa a ética. E crer que os sonhos são apenas casulos que não geram borboletas da utopia. Veja como ele dialoga com sonhos, né? Que foi no meu segundo poema que eu li aqui, eu citei a questão dos sonhos, né? No primeiro poema quer dizer que são pedaços desintegrados dos sonhos do mundo. Vamos então ao último poema. Vou pedindo a vocês aí que se inscrevam aqui, deixem a sua inscrição, né? Basta clicar aí, se inscrever, não paga nada. Você vai seguir aí um poeta, né? Se você tiver seus poemas prontos aí, quiser entrar aqui, declamar o seu poema, será muito bem-vindo ou bem-vinda. Então eu agradeço imensamente a todos e todas que estão aí nos acompanhando, alguns que estão seguindo aqui, alguns que estão curtindo aqui essa nossa primeira live aí, primeiro sarau poético aqui
na TV Poesia. Se há tempo para um café, há tempo para um poema, há tempo para uma poesia. Então essa aqui já é um pouco mais, digamos assim, diferentona, né? Então vamos lá a essa poesia aqui, a esse poema. Cachorro latindo condições latentes, abra seu olho, desperte a sua mente, planeje, pensa, reflita, proteja seus dentes. O resto são gráficos e alguns poemas sem sangue nem veias. Então está aí mais um poema e este daqui foi para concluir aqui a nossa live poética. Então fiquem todos aí com Deus, né? Deixem aí a sua inscrição e lembrem-se, viver é um ato poético. Viver é poesia. Viver é algo fantástico. E sempre, se há tempo para um café, há tempo para uma poesia. Comece a ver o pôr do sol, comece a ver o nascer do sol, comece a ver a lua cheia, comece a ver o quanto há de poesia no mundo. E o quanto há de poemas também descritas nas paisagens, poemas concretos, haikais, sonetos à moda antiga. Façam também os seus, peguem seu lápis, pegue o papel em branco, deixe a sua mente voltar a ser criança e faça seus poemas. Você vai ficar surpreso com o resultado ou surpresa com o resultado que isso trará para a sua vida e deixará escrita a sua obra. Grande abraço, fiquem todos com Deus, deixem aí a sua inscrição. Valeu!